Crianças, boa tarde, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso quarto culto online. A gente continua sem poder ir para a igreja, mas a gente continua adorando a Deus na nossa casa com a sua companhia, tá bom? Antes da gente começar o nosso culto, né, Israel, a gente tem que falar. Eu tô muito feliz com o que a gente tem recebido. Vídeo de vocês assistindo o culto, dançando, cantando bem animado, né? Junto com a gente. Áudio de vocês tá bem legal. Então, vamos falar de quem mandou mensagem pra gente? Quem que você lembra que mandou mensagem pra gente vendo o culto? Não lembro. A Sofia foi a primeira. Domingo passado a Sofia foi a primeira que a mãe dela, a tia Sheila, mandou o vídeo dela pulando, dançando, né? Cantando o Homenzinho Torto, não foi? Foi bem legal. Sofia, um beijo, tá bom? Quero ver você de novo assistindo esse culto de hoje. Mas quem? O Pedro. O Pedro, gente, assistiu o culto e pediu uma música que o Israel vai cantar daqui a pouquinho comigo, né, Israel? Não vamos contar qual é a música que o Pedro pediu, não. Surpresa, espera aí só um pouquinho. Quem mais? A Sofia também, a outra Sofia. A sua amiga Sofia, filha da Gisele, a Sofia Souza, né? Ela também assistiu o nosso vídeo, ela quer pedir uma música, mas ela ainda não conseguiu escolher. Sofia, escolhe uma música e manda pra gente que a gente canta aqui, não é? Mas quem que viu? A Dani sempre acompanha com a gente, sempre manda mensagem. A mãe dela deixou um comentário aqui, ela gostou muito da nossa história. Mas quem? O Lucas, seu primo, também tá vendo com a gente. Todo mundo que tá vendo com a gente, mas que também não mandou mensagem, a gente quer mandar um abraço e tá aguardando a sua mensagem, o seu comentário. Você pode mandar um áudiozinho. Você que tá vendo esse culto e não é da nossa igreja, não tem o meu telefone, não tem problema. Deixa a sua mensagem aqui nos comentários. E não pode esquecer o que também? De dar um joinha no nosso vídeo. Você gostou? Dá um joinha. Se gostou mais ainda, compartilha com alguém, né? Um amiguinho da escola, que mesmo que você não tá vendo, você tem o número dele, manda pra ele, não é? Agora vamos começar o nosso culto? Adorar a Deus bem feliz, bem animado, porque Ele é o motivo da nossa alegria. Então eu quero convidar você a fechar agora os seus olhinhos e nós vamos falar com Deus, pedir a Ele para abençoar o nosso culto, abençoar a nossa vida, as nossas casas e receber o nosso louvor, tá bom? Feche os olhinhos que a tia vai orar. Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer porque nós estamos aqui nesse culto para adorar e bendizer o teu santo nome. Obrigada por cada criança que está assistindo esse culto, que o Senhor abençoe cada família, cada casa onde esse culto está sendo ministrado. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, fala conosco através da Tua palavra também, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o louvor? Vamos louvar a Deus nessa primeira música que quem escolheu? O Pedro. O Pedro gosta muito dessa música e ele pediu pra gente cantar. Então eu quero que você aí na sua casa cante bem bonito com a gente, fazendo gestinho bem animado. Você também, tá, Pedro? Depois eu quero ver se você cantou. Pede pra mamãe mandar um vídeo. Vamos lá? Bem animado? Vem com Josué lutar em Jericó. Vamos lá? Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. De novo, vem com Josué lutar em Jericó. Mais bonito, Jericó. Bem forte, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vamos fazer suba aos montes? Suba aos montes.
Tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui. Lembra que a gente está falando aquele versículo bem bonito? Que a gente vai falar depois. E esse versículo fala do quê? O versículo que a gente está falando. Do amor O amor de Deus. E essa música que a gente vai cantar fala disso, do amor de Deus. Então vamos cantar o amor do nosso Deus, que é grande, muito grande. Vamos declarar? Você que está em casa tem espaço, pode dançar. As meninas que são bailarinas pode dançar bem bonito, né? Porque é para Jesus. Vamos lá? Bem bonito? Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra me salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar. Profundo
eu queria convidar você que pegou o seu cofrinho, você que fez o seu cofrinho, você vai separar agora e colocar a sua ofertinha aí dentro, ó. Tem ofertinha aqui, Israel? Para depois, quando a gente voltar para a igreja, você levar. Se você já encheu um potinho, pode colocar em outro, né? Se você tem esse e já tá cheio, faz aquele com fermentinho, né? Com um potinho de fermento, coloca dentro, vai enchendo um monte. Tá bom? Quanto mais, melhor, não é? Para nossa obra missionária, tá bom? Agora nós vamos passar para o que, Israel? Qual é o momento agora? O momento da palavra de Deus. A palavra de Deus. E qual que é a musiquinha? Vamos ver se você lembra aí, junto com Israel? Como que é a musiquinha que fala o nome da Bíblia? Bíblia é o livro do meu Deus. Eu tenho no meu coração Bíblia. De novo. Bíblia é o livro do meu Deus. Eu tenho no meu coração Bíblia. Agora Israel vai ali também sentar, para ele também ouvir a palavra de Deus, né? Essa palavra que é tão importante, né? Nós vamos ouvir. Lembra que a gente estava falando que Deus criou o homem, Deus criou tudo lindo, maravilhoso, perfeito, mas a serpente enganou a Eva, enganou o Adão, e aí a gente perdeu. Nós perdemos o nosso contato, a nossa ligação com Deus, mas Deus não ficou satisfeito e Ele colocou em prática um plano, o plano da redenção, o plano da salvação. Isso tudo está aqui, ó, escrito na palavra de Deus. E no último domingo, vocês lembram que a gente falou? Qual foi a parte, como foi o início desse plano? Deus fez o quê? Jesus nascer. Ele nasceu igual um bebê. O anjo apareceu, falou com Maria, falou com José. Maria ficou grávida, igual sua mãe ficou de você, do seu irmão, né? Você que tem irmão. E aí foi muito corrido, lembra? Eles tiveram que fazer uma viagem e Maria começou a passar mal e não tinha lugar para Maria ficar, não tinha nenhum lugar seguro para Jesus nascer. O único lugar que eles conseguiram foi lá junto com os animais, e assim Jesus nasceu. A Maria e o José prepararam lá o lugar onde os animais comiam, eles limparam, encheram de palha, forraram com um paninho e colocaram Jesus. E houve uma grande festa no céu, os anjos cantavam glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Mas e depois que Jesus nasceu, o que será que aconteceu? Jesus já ficou grande assim de repente? Não! Jesus cresceu igual todos nós crescemos. Jesus aprendeu a andar devagarzinho, ele aprendeu a comer aquelas comidinhas que a mamãe faz bem molinha quando é bebê. Jesus aprendeu a falar. Por quê? Porque ele nasceu igual a nós, ele precisava passar por isso, né? Ele nasceu numa família, ele teve irmãos, ele foi criado aprendendo as coisas. José e Maria cuidavam de Jesus do mesmo jeito que a sua mãe e o seu pai cuidam de você, né? Então Jesus foi aos pouquinhos aprendendo tudo, a gostar de algumas comidas, de outras não, né? Mas Jesus foi crescendo e aprendendo tudo. Mas antes de Jesus começar a crescer, aconteceu uma coisa na vida de Jesus igual acontece com a nossa. Quem aqui já viu quando uma criança nasce, os pais não levam a criança lá na igreja, lá na frente, para ela ser apresentada? O pastor pega a criança assim, ó, deixa eu mostrar para você, levanta e faz uma oração. Talvez, se você nasceu dentro da igreja, o seu pai e a sua mãe fizeram isso com você.
porque faz parte da nossa cultura levar o filho para ser batizado. Para ser batizado não, que a nossa igreja não batiza pequenininho, né? Para ser apresentado ao Senhor. E aí a igreja toda hora, junto com o pastor, abençoa aquela criança e profetiza que ela vai crescer nos caminhos do Senhor. Talvez tenha sido assim com você. Depois pergunta à sua mãe se você foi apresentada. Provavelmente ela vai ter foto, vai ter vídeo. Pede a ela para te mostrar. Jesus também passou pela mesma coisa. Olha lá, quando ele era um pouquinho já maior, uns dias depois, né, que ele nasceu, José e Maria voltaram para a cidade, correram para o templo para ir apresentar. Eles foram levar Jesus lá em Jerusalém para ser apresentado no templo. Olha só que alegria! Certamente José estava, vamos Maria, vamos apresentar Jesus. Vamos levar ele para ser abençoado, para ser consagrado. E assim eles entraram no templo. Quando eles entraram no templo, eles encontraram com um homem chamado Simeão. Você pode repetir o nome dele aí comigo? Vamos lá, Israel. Como que era o nome dele? Simeão. Simeão era um homem muito velhinho. Essa história você vai ver lá no livro de Lucas, no capítulo 2. Simeão, ele estava no templo e ele foi o primeiro a ver Jesus lá. E Simeão ficou muito feliz, sabe por quê? Porque a Bíblia nos fala que há muitos anos antes de Jesus nascer, o Espírito Santo de Deus falou com Simeão que ele não ia morrer sem conhecer aquele que seria o nosso Salvador, aquele que iria nos aproximar novamente com Deus. Então Simeão, quando viu Jesus com Maria e José, ele pegou Jesus no colo e naquele instante ele teve certeza: esse é o nosso Salvador. Esse é aquele que veio para nos salvar. E na mesma hora ele falou: agora eu posso morrer, agora os meus olhos podem fechar, porque eu já vi, eu conheci o Salvador. E assim, Simeão pegou Jesus no colo, levantou aos céus e fez uma oração abençoando a vida de Jesus, parecido com o que o pastor faz com a gente quando nasce e é consagrado na igreja. Jesus passou por isso também. Depois disso, Jesus voltou para casa com os pais dele e aí começou todo o processo. Jesus começou a engatinhar, Jesus começou a andar, Jesus começou a comer comidinhas mais durinhas, Jesus começou a falar, Jesus começou a fazer tudo o que uma criança normal faz. E assim Jesus ficou um pouco maior. A Bíblia fala que quando Jesus tinha mais ou menos 12 anos, Jesus foi levado mais uma vez ao templo. Naquela época, não era igual hoje que a gente podia, né? Agora a gente não tá podendo muito ir na igreja, mas a gente pode ir na igreja todos os dias que tem culto. Normalmente, domingo era o dia que a gente tinha mais para ir para a igreja, porque nem todo mundo trabalha. Domingo não tem aula nas escolas. Era o dia que a gente tinha para ir na escola dominical, para ir no culto à noite. Mas lá não era assim, não. O templo ficava muito longe normalmente. Então, os judeus eles tinham o hábito de ir no templo só quando tinha alguma festa. E tinha uma festa que nenhum judeu gostava de faltar, que era a festa da Páscoa, a comemoração da Páscoa, que lembra lá quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. E assim, eles foram até a Páscoa, Jesus, José, Maria, mais um monte de gente que morava ali, né, em Belém da Judéia, foram até Jerusalém. E eles iam, sabe como, Israel? Não era de carro, não, porque não tinha carro, não. Eles iam caminhando, e aquela multidão de pessoas, cada uma saía da sua cidade e ia se encontrando pelo caminho para ir ao templo. E não foi diferente com José, Maria e Jesus. Eles foram com os amigos, com os parentes, caminharam até Jerusalém. Chegando lá, eles passaram, né, o dia da festa, da Páscoa, se separaram de Jesus, porque normalmente as crianças ficavam todas juntas. Daqui a pouco acabou a festa, o que eles fizeram? Juntou todo mundo e foi embora.
voltaram para casa, voltaram a caminhar. Eles já tinham caminhado um dia inteiro quando Maria, opa, cadê Jesus? Maria sentiu falta de Jesus. Foi lá, olhou com as crianças, olhou com os amigos, olhou com os outros parentes. Ninguém sabia onde estava Jesus. Foi aquele alvoroço. Procura Jesus. Você viu Jesus? Eu não vi Jesus. Ninguém tinha visto Jesus. E assim eles pensaram, meu Deus, aconteceu alguma coisa, vamos voltar. E eles começaram a voltar aquele caminho todinho. Deu um total de 3 dias que Jesus ficou lá para trás, até que eles voltaram. E aí eles procuraram Jesus e sabe aonde eles encontraram Jesus? Olha só. Onde que Jesus estava, Israel? Onde que Jesus estava? No templo. Pregando não, mas ele estava lá discutindo as coisas da lei dos judeus, junto com os mestres. Nossa, com os mestres, mas Jesus era uma criança. É isso mesmo? É, Jesus era ensinado, além dele ser o Filho de Deus, né? E Jesus estava lá discutindo com os grandes no templo, discutindo sobre o que falava a palavra. Olha só, Jesus nem deu conta de que todo mundo tinha ido embora. Ele não fez por maldade, ele só estava falando do Pai dele, Deus. E assim, todos estavam impressionados, olha, todos os sacerdotes, os mestres do templo estavam impressionados como que Jesus sabia tanta coisa. Aí José e Maria chegaram, encontraram Jesus. Nossa, que alívio! Não é assim? Quando a mãe e o pai perdem um filho, a mãe e o pai ficam desesperados. Quando encontra, é um alívio muito grande. Aí eles encontraram Jesus, pegaram Jesus, Maria chamou atenção e falou para Jesus o quê? Nunca mais você faz isso, porque eu quase fiquei doida. Imagina a preocupação deles, eles estavam tomando conta daquele que era o Salvador do mundo, o Filho do próprio Deus. Olha que responsabilidade. E assim ele voltou, ele poderia ter falado, eu vou ficar, aqui é a casa do meu pai. Não, Jesus obedeceu aos seus pais e voltou caminhando junto com eles. Por quê? Porque Jesus era Deus, ele era o Filho de Deus, mas ele reconhecia que Deus tinha colocado ele na terra sob a responsabilidade dos seus pais. E você? Tá obedecendo o papai e a mamãe? Tem que obedecer, né? Por quê? Porque Jesus fazia. E sabe o que mais que Jesus fazia? Ele crescia igual você cresce. E como que faz para uma criança crescer bem? Alguém aí sabe me falar? Precisa o quê? Dormir bem, não é? São os hábitos saudáveis, comer direitinho, precisa brincar, porque uma criança tem que brincar. Tudo isso, estudar, que é muito importante. Isso é muito bom para o nosso corpo crescer, ficar forte e saudável. Mas sabe uma coisa que Jesus fazia? A Bíblia diz que ele crescia não apenas em estatura, ele não ficava só alto, não. Jesus crescia no conhecimento. No conhecimento, sabe de quem? De Deus. E sabe como que a gente faz para crescer no conhecimento de Deus, Israel? Como que a gente faz? Obedecendo, lendo a Bíblia, não é? Orando. Você quer crescer por dentro, espiritualmente falando, que é conhecer a Deus, você precisa ler a Bíblia. Aí talvez você fale assim, poxa, tia Joyce, mas eu não sei ler. Mas a sua mãe, o seu pai, o seu tio, sua tia, o vovô, a vovó, às vezes o irmão que você tem, pode te ajudar. Ah, mas eles não gostam de ler comigo, mas você já pediu? Quem sabe se você pegar a sua Bíblia e falar assim, mamãe, você pode ler uma história da Bíblia para mim? É legal Israel ler uma história da Bíblia? É muito legal. Por que eu tenho que crescer na graça? Porque eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que conhecer Deus. Por quê? Porque Ele me amou.
E Ele me amou, mesmo conhecendo as minhas falhas, os meus defeitos, Ele me amou. Lembra do versículo que a gente está aprendendo? Aquele versículo tão bonito e importante? Vem cá, Israel, para você ler comigo. O versículo. O versículo diz o quê? Vamos falar bem bonito, Israel? Vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aonde que está escrito isso, Israel? João 3,16. Muito bem, vamos falar sem ver agora? Vamos ver se você sabe? Vamos lá comigo? Fala aí comigo também na sua casa, vamos falar bem bonito? 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você? Você conhece esse Deus? Esse Deus tão maravilhoso que amou tanta gente que mandou Jesus. Jesus teve que nascer da barriga de uma mulher. Jesus teve que crescer. Ele teve que aprender tudo que nós aprendemos só para salvar a nossa vida. E essa história para aí? Jesus só continuou pequenininho? Não, semana que vem a gente vai falar das coisas que Jesus fez quando Jesus ficou grande, quando Jesus ficou grandão. Ele começou a viver entre as pessoas, circular, ajudar as pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus tinha muito amor. Você quer ver o que Jesus fez? Você não pode perder o culto da semana que vem, não é, Israel? Vai ser bem legal. Então eu queria, antes da gente terminar, que você fechasse os seus olhinhos. Talvez você ouviu eu falando aqui que Jesus crescia se alimentando bem, dormindo bem. Jesus crescia também espiritualmente, lendo a Bíblia, orando. E você fala, não consigo fazer nada disso. Então você precisa de oração, você precisa da ajuda de Jesus. E eu vou orar para que você consiga crescer em estatura, mas também espiritualmente falando, para que você conheça esse Deus que amou você de tal maneira. Vamos fechar os olhinhos para a gente orar? Vamos lá? Deus, nesta hora que nós ouvimos a Tua palavra, eu venho orar por cada uma dessas crianças que estão nos ouvindo, que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida delas e ajude, ó Deus, cada uma dessas crianças a crescer nesta terra, crescer como crianças fortes, saudáveis, que o Senhor as abençoe, cure, ó Deus, de toda doença, livre de todo mal, que elas possam ser crianças saudáveis, crianças bonitas, crianças fortes para a glória do Teu nome, mas que não apenas isso, que elas cresçam também no conhecimento de quem o Senhor é e do que o Senhor fez por nós, do Teu grande amor. Abençoa cada uma dessas crianças, que elas possam, ó Deus, como Jesus, crescer na graça e no conhecimento e todas as pessoas gostarem dela, como diz a Tua palavra a respeito de Jesus. Abençoa cada uma dessas crianças que estão nos ouvindo, que estão cultuando ao Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém. Tá acabando o nosso culto. E agora? Você ficou com saudade já do nosso culto? Não tem problema não. Assiste os outros cultos. Se você viu essa história de hoje, mas não viu as outras, tá tudo lá no meu canal. É só você voltar. Tá tudo numeradinho. Primeiro culto, segundo culto, terceiro culto. E hoje nós temos o nosso
quarto culto. Eu quero agradecer vocês que estão assistindo com a gente. Muito obrigada. A tia tá fazendo em casa, tudo muito simples. Hoje a gente tá onde, filho? No quartinho do Israel, para ficar pelo menos mais bonitinho para vocês. Espero que vocês gostem e estejam aqui conosco na semana que vem. Ó, tô aguardando o vídeo de vocês assistindo o culto, tá bom? Um beijo. Tchau, até semana que vem.